Olá, nós aqui dando sequência a essa série sobre padrões sistêmicos que interferem e enroscam as nossas relações afetivas. Você já se identificou com algum? Dá uma olhada nos outros vídeos e nos futuros para ver onde é que você está encaixado. Porque algo dentro da sua história familiar vai fazer sentido, você vai se identificar ali quando a gente explica, e usando aqui os bonecos terapêuticos, isso fica ainda mais evidente. Por isso que hoje a gente escolheu falar sobre o padrão da responsabilização, que normalmente é um lugar que nos conclama para uma postura muito de resposta positiva na vida, né? A gente se sente quase numa função de honra quando esse padrão acontece. E contando agora como que ele se desenvolve. Lembra lá que nós somos fruto dessa união de sistemas: paterno, papai, os avós paternos, mamãe, avós maternos. Você como um fruto que veio após, né, a derivação dessa geração aqui. E aí, Alex, como é que essa criança que nós fomos, ela assume uma responsabilidade que não lhe cabe? Então, se a gente vai pensar no passado familiar, tanto do pai quanto da mãe, e não só avós, mas histórias antigas, a gente vai poder entender, e você pesquisa aí na sua história aquilo que você puder, que houveram muitos problemas, muitas perdas, muitas dificuldades, muitas falências, muitas mortes, muita separação, imigração. Recomeços, né? E nessa jornada, né, porque a tentativa do sistema é sobreviver. Então, o primeiro ponto, né, que o sistema vai olhar é a sobrevivência. Para sobreviver, as pessoas precisam arcar com os pesos, com as dores, com as dívidas. E quando alguém falta, por exemplo, um avô não pôde arcar com as dívidas que ele deixou, de repente essas dívidas vão passar para frente. Alguém tem que assumir para que aquele sistema possa continuar sobrevivendo, né, continuar incluído. E aí um filho ou um neto arca com um peso antigo. Então estou falando de dívida, mas não é só coisa material. Tem coisas morais, por exemplo. Às vezes alguém assassinou alguém e não cumpriu a pena, não foi nem pego. É como se no inconsciente coletivo dessa família permanecesse um peso para ser carregado, para ser pago, né? Sim. E inconscientemente alguém da frente, que às vezes nem sabe desse problema, ele acaba assumindo esse peso, né? Ele fica responsável por carregar esse peso. E aí é isso aqui que ocorre, né? Então você, como descendente dessa família onde ocorreu algum tipo de desequilíbrio ou falha ou falta ou não deu conta, né, por alguma razão, você se identifica com essa ausência do que ficou lá atrás e aí toma para si. Por isso que a gente fala, né, que tem algo quase como uma honra, né? Então eu vou adiante, eu e vou é bonita tomar, a palavra, eu sou responsável, né? Responsabilização. Exatamente, né? Eu vou tomar esse destino difícil e eu vou compensar pelos meus antepassados. Porém, isso é um fardo que não lhe pertence, esse é um assunto de outros tempos, de outros atores envolvidos, e quando você assume esse peso para si, é como se você tivesse com uma mochila de 20 quilos nas costas, né? Então o seu movimento para a vida, ele é muito difícil, ele é sempre exaustivo e ele vai sempre te demandar muito esforço. É aquela sensação de que todos os dias eu tenho que matar um leão para sobreviver e poder dormir à noite sossegado. Alguns fatos assim mais comuns é quando, por exemplo, um pai ou uma mãe deixam uma responsabilidade, uma dívida, né, uma empresa falida, né, ou mesmo que não seja falida, mas uma empresa que a pessoa não quer, eu não quero receber a empresa, daí eu tenho que cuidar porque eu sou filho. Então eu acabo me responsabilizando por coisas que não são minhas. Às vezes a gente tem que cuidar de um parente porque nossos pais cuidavam, nossos pais não puderam mais ou morreram, aí esse parente fica para mim. Então tudo isso são exemplos bem práticos de responsabilização. Em alguns casos a gente não consegue sair disso. Isso que eu ia comentar, né? O como sair, nem sempre vai ser possível sair, mas o tomar consciência já muda bem a perspectiva, porque você começa a reconhecer o lugar que você ocupa dentro da família e talvez
diminuir aquele excesso de preocupação ou de dedicação, aprendendo às vezes até terceirizar algumas partes, se for possível, né? Aprendendo a dividir um pouco responsabilidades para que você não fique abraçado a esse peso da história familiar, né? E no relacionamento afetivo, essa dinâmica ela afeta da seguinte forma, né? Por exemplo, você encontra uma pessoa e você começa a se responsabilizar por problemas dessa pessoa. A pessoa tem dívida, você se responsabiliza. A pessoa usa drogas, você se responsabiliza pela cura dessa pessoa. A pessoa tem dificuldade de cuidar dos filhos de uma outra relação dele ou dela, você se responsabiliza. Então você começa a carregar um piano que não é seu. Né? E geralmente o que vai gerar isso de resultado? Eu diria quase sempre, né? Ou 100% das vezes, você não vai conseguir, você vai cair, você vai ficar frustrado e vai ficar com raiva da situação e às vezes da pessoa que você estava querendo ajudar. Porque lembra, né, dentro desse lugar também que você está oferecendo muito, você sai do nível da igualdade, que é a base de uma relação harmônica, você ganha esse nível acima de ser aquele capaz de salvar, solucionar um problema que a outra parte não dá conta ou ela tem muita dificuldade. É nobre, de novo, por um lado, é honrado fazer isso, mas ele cria uma desorganização de fluxo que pode resultar muitas vezes num afastamento. Essa pessoa que recebe demais, ela não dá conta e ela vai criar um espaço, ela vai arrumar um jeito de parar de ficar acumulando débito. É como se ela tivesse uma dívida impagável com você, que faz de coração, mas que está em distorção dentro da dinâmica de casal. E a diferença desse padrão para a parentificação, né, quando a gente já assume, né, essa responsabilidade de um peso, é bem sutil. Na parentificação, dá uma olhadinha no vídeo que a gente já colocou, nós assumimos um lugar de pai ou mãe da outra pessoa. Na responsabilização, nesse padrão, a gente assume o peso. Então a gente não está querendo tratar o outro como filho, mas na verdade o nosso foco é no problema. Nós estamos quase que... É como se isso aqui tivesse aqui, né? Sim. Eu olho o problema, a gente não olha a pessoa. Por problema. Exato. Então é uma diferença sutil. De qualquer forma, a resposta para sair desse padrão é a gente olhar para o nosso passado, é a gente sair desse lugar, né, de carregador de piano da família, né, da pessoa que tem que resolver os problemas, que é responsável, e isso vai te ferir, porque vai ser difícil a tua família, se você começar a se afastar, vai falar que você é um traidor, que você não é mais o mesmo, desde que você começou a fazer terapia, você mudou demais, né? E você vai ter que assumir esse lugar, porque isso vai te trazer vida, né? Você vai ficar muito mais saudável, né? Muito mais leve com esse tipo de hábito e vai ter que assumir essa separação, pelo menos, dos problemas que não são seus em relação aos seus, à sua família, aos seus relacionamentos também. E com certeza isso vai mudar a qualidade da relação, né? Você vai passar a atrair pessoas que talvez não carreguem coisas tão complicadas para serem resolvidas, pedindo a sua ajuda. Isso aí. Então vamos para o amor, vamos lapidando, limpando esses padrões para a gente poder se abrir para o dar e receber de forma saudável. Gratidão pela sua audiência aqui e tem mais vídeo aí, confira. Até mais.